Olá, gente. Aqui é o professor Ashla falando. Esse circuito que vocês estão vendo aí na tela é o circuito com caminho de dados do MIPS com um pipeline implementado. Esse vídeo é para fazer um primeiro exemplo com uma única instrução para a gente acompanhar essa instrução do começo ao fim, vendo ela passar por todos os estágios do pipeline. O bom do pipeline é que várias instruções sejam executadas em paralelo, tá? Mas acompanhar várias instruções é um pouco mais desafiador. Então vamos por partes. Então, nesse primeiro exemplo, se a gente olhar aqui a memória de programa, ela tem apenas uma instrução realmente válida, né? As outras são no operation, né? A instrução válida aqui é uma adição entre os registradores 9 e 10, guardando o resultado no registrador 8. Por estar operando com os registradores 9 e 10, então já no banco de registradores eu inseri valores para o registrador 8 e para o registrador 9. Na verdade, para o registrador 9 e para o registrador 10. Esse registrador 8, eu vou zerar ele, né? Ele está aqui com o resultado da soma, porque eu já tinha feito um teste antes. Tá? Então, zerei ele aqui para poder a gente fazer isso agora passo a passo. Então, no pipeline, a gente vai ter a divisão dos estágios de uma maneira mais bem explícita, na verdade. Então, esse registrador aqui, ele vai armazenar a instrução após o primeiro pulso de clock, para que eu possa decodificar, né? Então, quando a gente bota aqui esse F underline D, né? É um instruction fetch underline instruction decode. Então, é um registrador entre o ciclo de preparação e decodificação. Esses 4 registradores aqui, eles estão entre o ciclo de decodificação e de execução. É necessário registrar mais coisas aqui, então, por isso 4. Depois, eu tenho 3 registradores entre o execução e escrita na memória, né, o acesso à memória. E, por fim, mais 2, né, que vai do estágio de ler da memória para escrever de volta, write back, nos registradores. Tá? Então, vão ser necessários esses registradores intermediários para implementar o pipeline. Então, nós aqui, como sempre, vamos fazer o papel de unidade de controle. O meu contador de programas começa em 0, minha instrução está lá na posição 0. Quando eu der o pulso de clock, essa instrução vai ser carregada para esse registrador. Simplesmente isso. Isso é conseguido facilmente apenas conectando aqui o clock do PC com o clock desse registrador, né? Cadê então o pulso de clock é bem aqui. Quando eu der o pulso de clock, ó, a instrução foi registrada. O que nós estamos vendo aqui é o código de máquina dela em hexadecimal. Então ela vai ser dividida de acordo com o encoding dela, né? 6 bits de opcode. Essa é uma instrução do tipo R, né? Ela opera entre 2 registradores. Então a gente vai ter aqui o registrador, que na nomenclatura aqui do Logicinha é o RA, o RB. Esses bits aqui de 0 a 15, numa instrução imediata, ela seria o valor imediato, mas isso aqui é uma instrução do tipo R. Então essa faixa aqui de bits, né, vai estar dividida entre o registrador RB e RA, RB e RW. E essa faixa de 0 a 10, né, esses 11 bits, a gente não está usando, né? Mas se a gente lembrar, no encoding, ele tem 2 coisas aqui dentro dessa faixa. Uma quantidade de bits que determina um certo deslocamento, que são 5 bits, e outros 6 bits que geram uma function, né, um valor especial que é usado em conjunto com o opcode para definir operações na URL. Tá? Então a gente não vai usar nada disso porque nós estamos fazendo esse papel de URL aqui. Nós mesmos vamos interpretar a instrução. Esse multiplexador, então, ele vai a saída dele vai definir o registrador RW. Então, o registrador RW está em posições diferentes, dependendo do tipo de instrução que a gente está usando. Como essa é a instrução do tipo R, né, o RW vai estar nessa faixa aqui, de 15 a 11. Por isso, esse multiplexador tem que estar com esse bit em 1. Tá? Então, já tenho que fazer isso agora, por quê? Porque eu vou gerar o próximo pulse de clock para passar para o próximo estágio. Né? Então, tenho que arrumar esse estágio aqui. Nesse estágio, essa é a única coisa que eu preciso realmente me preocupar.
né? Isso vai selecionar aqui os registradores, ó, 8, 9, 10 bem direitinho, e vou dar o pulse de clock. O que acontece quando eu dei esse pulse de clock? O que foi que aconteceu? Eu passei para frente, né, para essa fase, para os registradores da fase, os registradores intermediários entre a fase de decodificação e execução. Eu passei o valor que estava em RA, eu passei o valor que estava em RB, eu passei o valor imediato também, porque até esse ponto eu ainda não sei se eu vou se eu vou precisar ou não desse valor imediato. Então eu deixo ele aqui. E eu também passei o RW, né, que é o registrador que eu vou usar na última etapa, no write back. Então eu tenho que mantê-los aqui registrados. Bem, antes de dar o próximo pulse de clock, o que a gente vai ter que ajustar aqui? Esse multiplexador, né, que foi nomeado como ALU SCR ou ALU Source, né, ele determina a fonte que vai para a ALU, né, para a unidade lógica aritmética. Tem duas possibilidades, ou vem do registrador RB, ou vem do valor imediato. Tá? Depende do tipo de instrução que a gente está executando. Nesse caso aqui é o mais simples, a instrução mais simples para a gente, que é a do tipo R. Então a gente vai deixar em 0 mesmo, a gente vai puxar essa fonte do registrador. Esses dois multiplexadores, eu não vou me preocupar com eles aqui, eu vou deixar os dois em 0, 0. E então essa linha aqui vai estar sempre selecionada e vai passar direto. Tá? Esses multiplexadores eles vão servir mais na frente para a gente fazer o bypass ou forwarding, que é uma técnica para melhorar o pipeline evitando algumas bolhas, alguns stalls. Não é meu objetivo falar dos stalls agora. Por fim, eu preciso definir a operação da ULA nesse estágio. Né? Quando eu falo por fim nesse estágio. E então aqui eu preciso botar esse valor que representa uma soma. Tá? Então dessa forma a ULA vai estar operando uma soma. Então estou somando aqui no A o valor 256. Né? Eu botei 100, mas lembra que é hexadecimal. Né? Eu botei 50, mas lembra que é hexadecimal. Em decimal aqui eu tenho 256 mais 80. O resultado dessa soma sai aqui, 336, ou em hexa, 150 hexa. Então, quando eu der o próximo pulse de clock, eu tenho que registrar o resultado dessa soma. Então, registrei o resultado dessa soma aqui, 150. Mantive o valor de RB aqui. Por quê? Porque caso seja uma instrução de store, né, esse valor é que é usado para escrever na memória. Então, quando eu estiver operando com a instrução de store, não é o caso, eu preciso desse valor nesse estágio. O valor que foi definido lá na frente precisa chegar até esse estágio para que seja escrito na memória. Tá? Então, preciso que o valor chegue até aqui. Nesse caso, vai chegar, não vai ser usado para nada, mas se precisasse, ele estaria aqui. E o valor 8, que é o valor lá do RW, também continua, né? Ele vem sendo passado para frente a cada estágio, porque ele só é de fato usado no último estágio. Então, preciso que ele fique sendo mantido até o final. Bem, o próximo estágio, né, é o estágio de memória. Bem, nós não estamos trabalhando com instrução de load nem de store. A gente não vai fazer nenhum tipo de acesso à memória. Então, o dado que a gente tem aqui, esse resultado que a gente tem aqui, ele vai passar direto para o registrador aqui para o último estágio, né? Esse registrador aqui. Para que esse valor passe direto, ó, você vê que ele vem por baixo desse MUX. Então, essa linha aqui, que é o seletor do MUX, tem que estar selecionando a entrada 1. Tem a entrada 0 e tem a entrada 1. Eu tenho que estar selecionando a entrada 1. Então, eu vou botar este bit aqui para 1, para permitir que essa resposta chegue até a entrada desse registrador e eu armazene ele para o próximo estágio. Não preciso me preocupar com esses bits que definem leitura e escrita da memória, porque eu não vou estar fazendo leitura nem escrita na memória. Então agora eu posso dar o próximo pulse de clock para passar o resultado para esse registrador e o endereço do registrador de escrita para esse registrador de baixo. Pulso de clock. Armazenei aqui a resposta da soma, 150, e o registrador que vai onde eu vou escrever de volta aqui embaixo. Só falta agora o último estágio, que é o write back. O write back, então, eu vou pegar a resposta que está aqui, ó, e vou trazer de volta
até o meu banco de registradores na entrada W, e o registrador RW que vai ser usado para armazenar, ele é passado, né? Tinha sido definido lá no início, foi transferido para que eu não perdesse essa referência. Então é o registrador 8. Então eu sei que quando eu der um pulse de clock, eu tenho que guardar a resposta aqui no registrador 8. Para isso eu tenho que habilitar a escrita aqui, certo? Habilitar a escrita no banco de registradores. Quando eu der o pulse de clock, então, eu devo ver o 150 hexadecimal sendo armazenado aqui. Aqui está, 150 hexadecimal armazenado. Tá? Então, dessa forma, a gente acompanhou, passo a passo, uma única instrução atravessando todos os estágios do pipeline. Eu vou gravar outros vídeos agora com outros exemplos, testando outras coisas.